quando a gente aprende, a gente fica mais preso mesmo na teoria, na técnica, a gente fica mais engessadinho. É normal quando a gente começa a atender, porque a gente está engatinhando ainda, a gente está aprendendo, a gente não se sente também tão potente a ponto de eu posso fazer o que eu quiser, porque Bert Hellinger falava isso, né? Você aprende tudo, minha formação foi assim, você aprende, na última aula você faz o que você quiser, mas você aprende primeiro. Não adianta você fazer o que você quiser sem conhecer as bases da constelação, sem dominar, né, a teoria, sem saber do que você está falando. Então, a partir do momento que você tem isso seguro dentro de você, você consegue fazer e seguir sua intuição para onde aquela constelação precisa ir. Então, esse tipo de comunicação, de informação que a gente vai trocando com o universo é algo muito interessante. E é algo que quando você vai levando para um extremo, beira a loucura, né? Você fala, peraí, você tá querendo então me dizer que você acordou pensando em cortar o cabelo e o cabeleireiro ouviu e aí ele foi? Eu não sei, sinceramente eu não sei como funciona isso. Mas eu sei que não é coincidência. Existe uma série de eventos que acontecem aí por trás que às vezes a gente não consegue entender muito bem. Mas é neste lugar, nesses eventos que acontecem e na nossa, de alguma forma, maneira de acreditar nessas coisas e de vivenciar essas coisas que reside o nosso potencial criativo também. O nosso potencial criativo, ele vem quando a gente fala da psicanálise, né? Vocês sabem, eu sou psicanalista também, né? Sou engenheira, sou consteladora, sou psicanalista. Tem uma coisa que eu gosto de estudar, gente. Então, dentro da psicanálise, a gente entende que o nosso potencial criativo, ele vem desse nosso espaço criado ali no mundo de fantasia da nossa infância. A gente tem essa fase transicional de a gente viver tudo como fantasia e depois a gente vai crescendo e a gente vai vivendo o que é realidade. O que é realidade? É a realidade que a gente criou a partir do que a gente entendia como mundo e que em algum momento aquilo era fantasia. Então, para a gente viver o potencial criativo, a gente vai voltando um pouco nas nossas fantasias infantis, nas nossas fantasias que ficaram, que permaneceram ali. Então, a gente pensar em potencial criativo, por isso que eu tô falando que ele beira um pouco, quando a gente fala um pouco sobre essa loucura entre aspas, né? Depende do que você vai categorizar como loucura, mas é deste lugar em que é difícil explicar. Racionalmente, logicamente, é difícil de explicar, mas existe, tem uma conexão maior, tem uma conexão, e eu acredito nessa conexão de alma com o universo, com as mensagens e com as respostas que a gente obtém o tempo todo, né? Na própria constelação familiar, eu falo para as pessoas isso, a gente não sabe para onde a constelação vai, a gente inicia o movimento da constelação e ela vai para onde ela tem que ir. Por isso que muitas pessoas não fazem a constelação, porque elas têm medo do que elas vão ver. Só que se você substituir o medo por curiosidade, então em vez de falar eu tenho medo, você fala o que isso está querendo me dizer? Onde que isso está me levando? Se você substitui, você vai absorvendo e aumentando este potencial criativo, né, de absorção do campo, absorção do que o universo está te dizendo. Como eu trabalho com a constelação familiar e eu uso muito a intuição, seja nos atendimentos, seja no conversar com a pessoa, né, eu acabo tendo esse lado mais aflorado mesmo, mas é uma questão de eu desenvolvê-lo, de eu usá-lo muito. E eu mesma venho percebendo, de uns tempos para cá, que eu tô me conectando mais. E para me conectar, e aí em me conectando mais, eu percebo os benefícios disso, né? Ou seja, de eu estar mais fluindo mesmo com o universo, fluindo mais com o todo. Quando a gente está fluindo mais, eu falo para os alunos da formação, né? Não é uma questão de você aprender a técnica, a teoria, entender direitinho, aprender o marketing e você vai saber ser um bom constelador, uma boa consteladora e tá cheia de clientes.
Não é isso. É você sim aprender a técnica. Você não pode negligenciar de aprender a teoria, aprender a técnica. Isso é muito importante. Senão você não sabe o que você está falando. Você está falando qualquer bobeira e está dizendo que é constelação. Não é isso. Você precisa entender a teoria, os campos de informação, você precisa entender as ordens do amor, você precisa entender as leis de compensação, as frases de cura, você precisa aprender. Mas você só ter isso mecanicamente e vender como um produto de prateleira, isso não vai fazer de você uma consteladora de sucesso, não vai fazer de você uma boa consteladora. Por quê? Porque você não está fluindo com essa essência da constelação. E a constelação é isso, é fluir com isso, é fluir com essa essência. Então é quando você se conecta de fato, quando você trabalha de fato a sua intuição, que aí sim você vai juntar o que você aprendeu de técnica, de teoria, você vai juntar o que você aprendeu de marketing, de posicionamento e de como você se coloca mesmo para as pessoas te acharem, porque senão as pessoas não vão te achar. E aí você vai ter sua agenda cheia de clientes. Mas assim, por isso que quando você flui, quando você está mais conectada com a sua intuição, as constelações fluem melhor. Os seus clientes vêm com, às vezes, temas mais complexos, ou seja, você vai encontrando outras respostas. Porque as respostas estão onde? No supramental. É o modelo de funcionamento da constelação familiar. É no supramental. Para você encontrar esse seu lugar de ser uma boa consteladora nesse sentido, é importante você estar conectada com a intuição para você saber o momento de falar, para você entender a leitura também corporal ali, para você entender que às vezes você pode falar, às vezes você não pode falar, às vezes a pessoa não vai dar conta daquilo. Às vezes a gente percebe isso. Bom, se eu falar isso, a sessão meio que vai por água abaixo. Então, tá óbvio aqui, a pessoa tá vendo e sentindo. Eu não preciso falar. Então, tem todas essas nuances, tá? Em uma constelação.